falando sobre a importância da unidade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Diga ao seu vizinho: o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Amém, meus amados? Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer uma palavra de cura hoje aqui. Nesse momento você vai ouvir a palavra do Senhor. O Espírito de Deus vai trazer uma palavra de cura para você, de restauração, de renovação. Acredito eu que onde o Espírito de Deus está agindo, a liberdade, Ele tem a liberdade de agir aqui entre nós. Glória a Deus. Vamos ler conosco. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, diga comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vamos ainda. Todos os que creram estavam unidos e tinham tudo em comum. Diga, todos os que creram estavam unidos e tinham tudo em comum. Amém? Vou ler na NVI que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A outra versão diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na NVI diz: eles se dedicavam. Havia uma dedicação na doutrina, ao ensino dos apóstolos, na comunhão, a partir do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vamos dizer comigo: os que tinham, mantinham-se unidos. Eles tinham tudo em comum. Bem, pode sentar, meus queridos. Meus amados, nós, falando sobre a questão da unidade, da comunhão, a gente precisa fazer uma introspecção do que isto flui dentro de nós. Até que ponto flui dentro de nós essa força, ou seja, essa chama da comunhão. E nós precisamos entender essa realidade da comunhão. Quando nós falamos sobre comunhão, a gente precisa pesar na comunhão, pesar quem nós temos sido em Cristo, com Cristo e com o corpo de Cristo. A gente sabe que a falta de comunhão, ou a quebra de aliança de comunhão, essa quebra de aliança de comunhão, ela acarreta em tantas coisas ruins que vocês nem imaginam. Por exemplo, a falta, quando se quebra laços de comunhão, é como se você quebrando uma aliança. A quebra de aliança leva você a uma autoindependência, leva você a não depender do outro. Aliança significa que eu estou um com você, eu sou um com você, eu estou nessa unidade, na unidade, digamos, na igreja, no corpo de Cristo. E essa unidade, queridos, também deve ser essa unidade na família e onde nós estivermos. Quando quebramos alianças, a gente quebra o prazer de se relacionar. A gente, quando quebra aliança, a gente quebra o prazer de se relacionar. A quebra de aliança leva você à morte. Sabia disso? Uma quebra de aliança leva você à morte. Mas muitas vezes, antes de uma aliança quebrada, da comunhão, quando eu falo sobre aliança, estou falando sobre comunhão. Quando se quebra a comunhão, essa quebra de comunhão, ela leva você a um enfraquecimento. E a igreja precisa atinar para isso. Quando o Senhor fala sobre a ceia, Ele fala sobre algo muito importante. Ele fala sobre você ter a revelação do que significa isso. De quem é você no corpo de Cristo, de quem é você na sua casa, de quem é você na sua família, de quem é você aonde você está. Então a quebra de comunhão leva ao enfraquecimento.
Você já viu uma frase, acredito que muitos de vocês conhecem essa frase, que diz assim: juntos somos mais o quê? Mais fortes. Eu gostaria que só ficasse lá atrás Pedro, na recepção. Todos os obreiros estão lá atrás. Sente-se, por gentileza, aqui na frente. Todos. Você que está lá atrás, por favor. Amém, queridos? Só Pedro fica lá atrás. Amém? Só Pedro vai ficar lá atrás, na recepção. Isso, o restante vem tudo para cá. Depois arruma essa roupa, Valdir. Só Pedro vai ficar lá atrás. Amém, meus queridos? Eu sei que é chato isso, mas a gente tem que atentar para essas coisas. Você está ouvindo uma palavra, você não deve trocar uma sequer sílaba com uma pessoa do seu lado, porque você perde a visão, você perde a audição daquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Por isso que eu estou com esse cuidado em você. Eu quero que todo mundo fique. Sempre vocês ficam lá, mas a minha visão vai ser essa aqui hoje pela manhã, porque foi forte o que Deus me falou. Aí eu não quero que você se disperse por nada, nem converse com a pessoa que está do seu lado. Então preste atenção. Quebrar comunhão é quebrar laços. Quebrar comunhão é enfraquecer. Quando nós quebramos a comunhão no relacionamento com a esposa, com o esposo, quando se quebra a comunhão dentro da família, tem tudo para ser uma família o quê? Fraca. Observe que a família, ela é enfraquecida quando se quebra os laços de comunhão. Pedrão, passa o recado aí, por favor. Quando se quebra a comunhão, se quebra a força. A força, quando é quebrada, tende a trazer uma destruição dentro da casa, na igreja, na célula, seja lá onde for, na empresa. Porque a Bíblia diz que um reino dividido, esse reino não subsiste. Não há força em um reino onde se quebra a comunhão. Observe que uma empresa, ela tem sucesso. Eu aprendi isso quando eu fiz a administração da empresa. Desde a primeira matéria até a última matéria é controle de qualidade. Se a empresa não tem controle de qualidade, ela tem uma tendência a quebrar, a falir. Então eu quero dizer para você que o controle de qualidade na nossa vida, em todos os aspectos, está inerente, está ligado, está unido a essa área chamada comunhão. Uma casa com problema, com briga, com quebra de paz, quebra de aliança, uma família dessa não vai subsistir. A Bíblia diz, um reino dividido, ele não subsiste, irmãos. E a gente precisa fazer essa introspecção. Como é que está meu coração? Como está a minha vida? Será que eu tenho sido essa pessoa que tenho tido uma comunhão real, verdadeira? Eu estou segundo o padrão da palavra? E tem uma coisa, deixa eu dizer uma coisa a vocês, a comunhão é algo em que eu e você, nós vamos ter que lutar, brigar, nos esforçar muito para mantê-la. A Bíblia diz claramente, se depender de vós, tendes paz uns com os outros. Então, se eu quero viver em paz, se eu quero ter uma casa, uma família estruturada, uma igreja estruturada, a minha célula estruturada, a minha vida espiritual estruturada, eu tenho que ter muito cuidado nessas questões da paz. A Bíblia diz que quando existe um escarnecedor dentro de uma casa, de uma família, em um lugar, ele é um semeador de contendas. Ou seja, ele quebra a comunhão. E a Bíblia diz, lança fora o escarnecedor e as contendas o quê? Cessarão.
Quer dizer, pastor, que eu tenho que jogar fora da minha casa. Veja só, por trás de cada escarnecedor tem quebra de comunhão, quebra de aliança. E por trás de cada pessoa que trabalha quebrando a comunhão e a aliança, existe um espírito. É aquilo que o Senhor abomina no coração dele. Ele odeia aquele que dissemina contenda entre os irmãos. Ele tem ódio disso. Então nós temos que odiar esse espírito e ele não ter força no nosso meio, irmãos. Não é eu chegar a excluir a pessoa porque ela tem esses problemas, joga fora, eu vou deixar esse marido, eu vou lançar fora da minha cela essa pessoa, eu vou lançar fora da igreja. Não tem nada a ver com isso. O Senhor está dizendo, lança fora esse espírito. Isso é um espírito, amado. A Bíblia diz que o Deus ele é capaz de restaurar o mais vil pecador. Sabe o que é o mais vil pecador? Aquela pessoa cheia de defeitos. E foi por ela que o Senhor morreu, e a Bíblia diz que nós devemos suportar. Mas a igreja tem que ser vacinada, que se esse espírito de autoindependência, esse espírito de reprovação, esse espírito de desunião, de afastamento, de quebra de comunhão, se está no seu coração acendendo alguma chama nessa área, você tem que expurgar de dentro de você isso. Ou seja, você começa sentindo quando a comunhão está sendo quebrada. Uma igreja sem comunhão, uma casa sem comunhão, uma empresa, uma pessoa que não tem comunhão, ela é uma pessoa detestada, ela é odiada, as pessoas se afastam dela. Por isso que o Senhor diz, temos que fazer uma introspecção. Observa que o Senhor fala sobre, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Veja que o Senhor fala, eles aprendiam, mas eles se dedicavam à comunhão. Eles procuravam estar juntos. Eles procuravam analisar onde eles estavam errados. Então essa comunhão significa, eu vou estar com a minha família muito bem. Eu vou estar com os meus filhos muito bem. Eu vou estar com a minha esposa, meu esposo muito bem. Eu vou estar muito bem onde eu trabalho, depende de mim. A paz que precisa ter, eu ter essa paz interior. Tem uma pessoa que eu sempre, toda semana, eu pergunto a ela, como é que você está? Ela não faz parte da nossa igreja, faz parte de outra igreja, mas eu não sei, Deus sempre impactou eu fazer essa pergunta a ela, como é que você está hoje? Sei lá, pastor, eu digo, você está mal. E ela eu estou mal por isso, e ela começa jogando para fora o lixo que tem dentro. Eu digo, tudo isso só faz mal a você. As pessoas não é que elas são má, não é que elas são pessoas ruins, é que você está trazendo isso para dentro de você, essa maldade, isso aí está crescendo em você, e você está sugando mais isso para a sua vida. E você não vai viver uma vida de paz no seu lar, na sua casa, na sua família, enquanto você tiver isso dentro de você. Porque você quer a perfeição das pessoas. E a perfeição de nós, amados, ela é algo que tem que haver esforço. Então essa perfeição chama-se maturidade. E aí a gente vê, a gente sabe que nesse contexto da palavra, o Senhor fala sobre, você tem que aprender. Mas observe que o segundo passo, o Senhor diz aqui, tem que haver comunhão. Mas tem outro passo onde o Senhor diz assim, olha, havendo partir do pão. Você sabe o quanto é importante o dia de ceia? É muito importante, isso é profético. Quando você toma o cálice na nova aliança, ou da nova aliança, você está dizendo assim, eu estou aliançado com o Senhor, mas eu estou aliançado com o corpo de Cristo, eu estou presente. Mas você sabia que a ceia, ela não deve só ser celebrada na igreja? Você pode celebrar essa em casa com a sua família. Você quer quebrar aquele espírito de contenda, de raiva, de ódio da família, de divisão dentro da família, aquele espírito de quebra, de comunhão dentro da família, faça a ceia todos os dias. Pegue a ceia, celebre-a entre vocês. Porque na hora que você lê ali, 1 Coríntios capítulo 11, você começa vendo, onde o Senhor diz, examinai-os a vós mesmos. E a gente faz aquele momento da ceia, e a gente diz assim, Senhor, nós estamos aliançados contigo, como nós estamos aliançados um com o outro. Irmãos, nós estamos ali,
trazendo uma manifestação tão gloriosa para dentro de casa. E a Bíblia diz assim, que você vai comer em família a carne de Cristo. Você vai beber o sangue, espiritualmente falando. Então, quando você celebra isso, você atrai a vida de Deus dentro da sua casa. E os espíritos vão embora. Você sabe por que a igreja primitiva se movia com tantos milagres? Porque a igreja primitiva, ela sabia da importância que existe na comunhão. E uma das chaves que levou a igreja primitiva a ver tanto poder, tantos milagres, era que eles celebravam a ceia do Senhor. Diga, há muito poder na ceia do Senhor. A unção, sabia? E ela atrai a comunhão. Então, meus amados, o que eu devo entender sobre essa questão da comunhão? O que eu devo ter cuidado? 1 Coríntios, no capítulo 11, eu queria que você visse aqui comigo agora, algo muito interessante, onde o Senhor fala sobre a sua introspecção. Até onde seu coração está magoado, ferido por alguma coisa, dentro de casa, na família, na igreja onde você está. O Senhor está dizendo, é preciso a minha igreja fazer essa introspecção, e ela viver todos os dias isso, e não só no dia da ceia do Senhor. Muitas vezes nós somos muito crentes, na igreja é uma bênção, mas a gente precisa colocar essa prática aí dentro de casa. Quando você pratica a ceia do Senhor em casa, você simplesmente, meu irmão, olha, eu vou te dizer uma coisa, preste atenção nisso. Você simplesmente, sabe o que está acontecendo? Você está atraindo uma glória grande naquele lugar e uma conscientização de que sua casa é um templo, é uma igreja, é um lugar de celebração, é um lugar de unidade. E aí, quando você faz isso, você simplesmente está fazendo uma coisa, preste atenção aqui agora. Você, ao examinar-se a si mesmo, você vai estar atraindo para você força, saúde e vida. A introspecção leva você a ter força, saúde e vida. Porque a introspecção é você analisar como é que você está, examinar-se a si mesmo. E quando nós estamos mal no corpo de Cristo, nós estamos nos enfraquecendo. Nós estamos atraindo doenças. Nós estamos atraindo fraqueza, doença e morte. Aí ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é você comer indignamente? É você saber, há uma consciência que tem algo errado. Eu quebrei a comunhão com os meus pastores, eu quebrei a comunhão com minha esposa, meu esposo, eu quebrei a comunhão com os meus filhos, eu quebrei a comunhão com alguém importante. Eu quebrei a comunhão com alguém. Ontem eu estava falando com minha esposa sobre um negócio. E aí teve uma hora assim que a ira quis afluir um pouquinho. Aí a gente disse, aí ela, eu brincando assim com ela, depois ela, aí eu disse a ela assim, dá vontade de chegar e dizer, olhe, assim, 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 assim. E falar a verdade para aquela pessoa. Aí a minha esposa disse, é verdade, dá vontade de fazer isso. Aí eu disse, só que isso aí é só bom para a carne da gente. Aí ela começou a rir, disse, é verdade. Sabe por quê? Ela disse para mim, sabe por quê, filho? Porque depois disso, a gente expõe a ira que está dentro da gente. A gente desabafa. Mas o pior vem depois. Pergunte assim para mim, por quê, pastor? Porque você desabafa, expõe sua ira, sua mágoa, sua raiva, você joga tudo em cima daquela pessoa, mas depois você vai ter que ir a ela de novo, pedir perdão a ela. É pior do que desabafar. Sim ou não? É ou não é, pessoal? Pior do que desabafar é voltar atrás e dizer, fulano, me perdoa, me desculpe, eu fiz o que eu não deveria ter feito. É mais humilhante do que você imagina. Então, muitas vezes, tem pessoas que elas acham que elas devem falar, falam o que querem falar.
agem da forma que elas querem agir. Preste atenção aqui na palavra do Senhor. E muitas delas não estão resolvidas lá fora. Tem algo pesado dentro de você e que você precisa neste dia dizer: Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu estou fazendo uma introspecção, essa análise interna, estou vendo que eu não estou bem com alguém. Foi isso que o Espírito Santo de Deus estava me falando. Ele disse: filhos, a quebra de comunhão não é só entre vocês. Lá fora existem pessoas que você tem quebrado a comunhão. E a quebra de comunhão faz você estar inapto, muitas vezes, a participar até da ceia. Porque você come o pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, e o Senhor está dizendo: eu não estou trazendo essa palavra para você ficar condenado. O Senhor está dizendo: essa palavra está vindo para você, aí onde você está, fazer uma introspecção. Porque o Senhor fala sobre, é você, com Deus, e com aquela pessoa lá que você tem que liberar. Por isso, quando o Senhor diz aqui, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. O que é que o Senhor está dizendo? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você é corpo de Cristo, diga amém. Então você é corpo de Cristo, o corpo você tem que discernir. Como está o corpo de Cristo? Como é que está você? Amém? Você tem que discernir, quem sou eu? Como estou eu? Eu sou corpo. Então eu tenho que discernir o corpo. Eu não estou bem. Eu preciso um exame interno. Essa introspecção, eu preciso me ver. A Bíblia diz que a luz, a palavra do Senhor, ela traz luz. Amém? Então ele está dizendo aqui, é preciso fazer um exame, para você não ser fraco, não adoecer e até morrer. Até morrer. Muitos estão mortos andando por aí. Crentes desviados, mortos. Outrora o Espírito Santo estava lá com todo fervor, mas hoje estão dormindo. A Bíblia não só fala nessa morte literal física, mas fala sobre as questões espirituais. E a morte espiritual vem, amados, quando a gente começa quebrando esses princípios. A morte espiritual vem quando você começa aí a entender que é para perdoar e não perdoa, para amar e não ama, que é para você ter mais fidelidade com o Senhor e não tem. A morte espiritual, ela não acontece. A morte, para morrer, tem que acontecer uma doença no corpo da pessoa. Sim ou não? A pessoa vai enfraquecendo, adoece, vai enfraquecendo, adoece, vai enfraquecendo, cada vez vai piorando. Olha, tal órgão já está com problema. Olha, agora o outro órgão também está com problema. E aí vai, os órgãos da pessoa vai enfraquecendo, ela morre. É assim na vida espiritual também. A pessoa, ela começa ficando fraca na área do perdão, ela não perdoa. Ela começa quebrando a fidelidade com o Senhor, e ela vai morrendo aos poucos. Cada área começa a, o quê? Se desintegrar. Daqui a pouco ela não tem força para nada, irmãos. Quando eu digo não tem força, é você não tem interesse nas coisas de Deus. E aí a Bíblia fala, se você não tiver cuidado e não fizer essa análise, tem que examinar-se a si mesmo. Não é porque você vai participar da ceia aqui na igreja, porque você pode fazer isso em casa. E quando você faz em casa a ceia, você dá uma paradinha e analisa. Às vezes eu faço a ceia sozinho. Sozinho, pastor, sem a pastora. Raramente sem ela, mas às vezes eu faço sozinho. Eu vou tirar meu tempo sozinho com Deus. Eu levo o pãozinho, eu levo o vinho, eu me ajoelho, começo a orar, buscar a presença do Senhor e começo a fazer um exame. Eu começo a analisar o que tem aqui em 1 Coríntios 11, 27, 28. Examinar-se. Deixa eu analisar.
Aí é onde você vê, meu irmão, Deus falando com você literalmente. Filho, você tem uma sensibilidade maior. Você tem uma sensibilidade maior. E você começa ouvindo Deus falar, olha, tal área você precisa perdoar, tal área você precisa de mudança. Aquele pecado que você tem alimentado, você tem que parar com isso. Meu Deus, irmãos, é incrível. A ceia, ela faz isso na gente. Quer dizer que eu posso fazer sozinho? Pode, amado. Você é um com Cristo. A Bíblia diz, onde há 2 ou 3 em meu nome, eu estarei aonde? No meio deles. Mas eu sozinho, pastor. Você não está só. Deus está com você. O Espírito, a pessoa do Espírito Santo está com você. Agora, faça de preferência com a família. Isso é muito importante. Você nunca ouviu falar sobre isso, ouviu? Acho que a maioria de vocês nunca ouviram. Pastor, celebrar a ceia em casa ou sozinho, na minha empresa, o que eu posso atrair? Nada mais, nada menos do que a glória, a vida, a unção de Deus ali naquele lugar. Amém ou não amém? A unção, a real presença já está em você. Mas quando você faz isso, é como aquela questão, soprou sobre ele o Espírito, e depois disse, vocês vão ficar lá onde eu mando vocês ir, para que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Ficar em Jerusalém. E eles foram todos revestidos, mas o Senhor não tinha soprado sobre eles, mas precisava eles fazer alguma coisa a mais. Então muitas vezes as pessoas, tem gente que é orgulhoso, eu não preciso disso, eu acho isso religiosidade. Tá bom, se você não respeita essa visão que é bíblica, porque quando o Senhor diz que todos os dias eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão, nas orações, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, e diz, verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se, todos os dias continuavam a reunir-se. Por isso a importância de você estar nos cultos. A importância de você estar unido é que você recebe direção, muitas vezes, como essa que você está ouvindo aqui agora. E em casa, muitas vezes, você não recebe, irmão. Porque Deus usa pastores para rebanho. Diga comigo bem forte. Deus usa pastores para o rebanho, para apacentar, para edificar o corpo de Cristo. E essa direção vem do altar, quando você está na igreja. Não adianta você querer ser um crente auto-independente em casa e um desigrejado. Não tem sucesso. Não é de Deus isso. Então, voltando para 1 Coríntios capítulo 11, o Senhor diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, virá juízo sobre quem não se examina. E a quebra de comunhão, de unidade, atrai para você juízo. Como assim, pastor? Vou voltar a dizer, um reino dividido subsiste? Não subsiste. Você não subsiste. Sua vida espiritual não subsistirá. Não há força em você. Dentro de casa, quebrou comunhão. Não existe, aquela família vai se destruir. Então o Senhor está dizendo assim, examine-se, faça uma introspecção. Olha, comer e beber sem discernir, pastor, ainda bem que eu não como a ceia, não bebo da ceia. Mas você está aliançado com Jesus? Quem está aliançado com Jesus, diga amém. Amém. Todo dia você se alimenta dele, amado. Não literalmente, simplesmente pela questão da ceia. Quando você come a palavra, você está se alimentando de Cristo. Amém ou não amém? Quando você está, Senhor, perdoa os meus pecados, você está ali, Deus derramando o sangue dele sobre a sua vida. E é por isso que ele diz, esse exame, essa introspecção é muito importante. Que você tem que analisar e ter cuidado. Porque ele diz, olha, quem bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí ele diz, olha os resultados. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Fraco significa
aquela fraquezinha espiritual que você vai se desanimando, desviando. Daqui a pouco você vai se desviando aos poucos. Daqui a pouco você não quer nada mais com Deus, irmão. Ó, irmãos, é muito terrível, viu? Se afastar é horrível. Frieza espiritual, não queira que isso aconteça com você. Eu passei 10 anos sem botar os pés dentro da minha igreja. Nesses 10 anos, foram 10 anos de amarração de só miséria. Arrumava, perdia, conseguia, perdia. Um dia desse eu estava falando com uma pessoa aqui da igreja, e disse, eu não sei onde foi parar. Nessa época eu conquistei 2 casas na Coab 3. E eu me lembro que eu vendi essas 2 casas. Pergunte-me onde eu coloquei esse dinheiro. Governador de si mesmo, pastor de si mesmo. Deus não teve, sabe, a oportunidade, eu não dei de ver o dízimo daquelas casas. Sumiram. Do nada, sumiram. Você não vê, você perde o dinheiro e você não vê. Primeiro, falta de ser fiel ao Senhor, não fazer essa introspecção. A minha infidelidade nos dízimos, nas ofertas, era tamanha. Quando eu não ia para a igreja, você já sabe, se você não vai para um culto, você dizima, você oferta, você não faz nada, o seu dinheiro é para você. Você come a semente que Deus te dá e você não planta para ela reproduzir. E eu perdi tudo. Chegou uma hora que eu disse, meu Deus, que maldição, que desgraça é essa? O Senhor disse, essa desgraça, você é culpado dela. Irmãos, olha para mim, eu comecei a me render aos pés do Senhor e dizer, Pai, o que eu preciso fazer? O Senhor disse, volte a congregar. Primeiro passo, diga comigo bem forte, primeiro passo, congregar. Voltei a congregar, foi quando eu comecei a ter norte, a cabeça da gente começa a ter direção, porque do altar o Senhor trata as ovelhas. E aí eu comecei a congregar e eu comecei a realizar, orar, a ler a palavra. E eu comecei me dedicando ao Senhor. E amados, eu digo uma coisa para vocês, desde a hora que eu comecei a me dedicando às coisas de Deus, Deus começou abrindo portas. Não foi do dia para a noite, tá, meu filho aqui, Ari, que ele sabe que não foi do dia para a noite. Mas ele ainda provou a ausência de cultos que ele viu que eu não vinha para a igreja. E a minha sorte, que há tempo eu despertei para estar nos cultos e meus filhos cresceram na presença do Senhor, amados. Você não adianta você querer ser esse pastor que diz lá em Judas que se apacenta sozinho, não adianta. Tem que ter comunhão. E aí, como eu disse para você, a pessoa sem discernir, ela começa a ter uma fraqueza espiritual. Estou a fim de ir para o culto, não. Eu vou para a célula, não. Você como líder, bate em você. Estou abusado da cara daquele povo. Sabe o que é isso? Fraqueza. Discirna o corpo de Cristo. Eu vou dizer para vocês, se eu tivesse de fazer a obra pela minha motivação, eu já tinha parado há muito tempo. Mas eu mato todos os dias, não vou dizer todos os dias, sempre, aquele desfalecimento que vem. Esse desfalecimento aponta fraqueza. Quando eu não estou afim de orar, de ler Bíblia, de vir para os cursos, de estar aqui realizando a obra do Senhor, eu corro lá para os pés de Jesus. Eu vou logo lá. Senhor, tem alguma coisa errada em mim. E aí o Senhor, a alegria dele é a minha força, e ele diz, vai nessa tua força que eu te encherei, Roberval. E eu, pá, boto os pés aqui nessa igreja. Muda tudo, irmãos. Muda tudo. Eu vou fazer. Então você às vezes perde essa vontade, essa fraqueza. Você nem percebe. Que aí você esfria, não vai para mais uma célula, você não vai mais para um culto, você não quer mais dirigir sua célula, você não quer mais realizar o propósito de Deus, você daqui a pouco não quer mais saber de trabalhar no reino, no corpo de Cristo, não ser um obreiro. Isso aí vai aos poucos.
Leva tempo, você é minado aos poucos. Satanás, o bicho é nojento e inteligente. Ele não joga de vez, não, os cachorros dele em cima da gente. É bem devagarzinho. Porque se você perceber, você corre para Jesus. A sensibilidade faz você correr logo para Jesus. Então, essa fraqueza que a Bíblia fala aqui no versículo 30, essa fraqueza, ela vai acontecendo na vida de muito crente. Aí ele se torna doente. O que é o crente doente? Você vai lá, fala com ele, ora por ele, visita ele, pega na mão dele, arrasta ele, vamos, o reino de Deus é tomado à força, vamos. E ele, meu Deus, ele está doente, ele não quer mais nada. Porque esse é o aspecto que o inimigo vai lançar sobre a pessoa. Se ele quebrou a comunhão com Cristo, nos cultos, na igreja, no envolvimento, ele vai enfraquecer, ele vai adoecer você. Agora tem uma doença que é terrível, coração ferido. Diga, coração ferido. Meu Deus. Oh, não, fulano me olhou indiferente. O inimigo, ele vai fazer tudo para ferir seu coração. Quando ele fere seu coração, ele vai entristecer você e você não vai continuar de pé. E você se torna doente. Um doente é moribundo. O doente, ele se prostra. O doente, ele fica lá arrasado. O doente não tem força para nada. Se não chegar alguém e começar dando algum medicamento para ele, que o medicamento é a palavra, é a força, é você ir lá, é você ajudar. Se não chegar um valente. Eu nunca esqueço de um irmão chamado irmão Marquinhos. E eu estava muito desanimado, não queria nada de culto, nada de igreja. Eu estava doente ali. Estava um passo para morrer. Aí um chegou para mim, fez uma seleção só de louvores desviados, dizendo, volta. Aí ele me entregou. Disse, olha, essa fita é tua de presente. Roberval, Jesus conta com você. E ele sempre vinha na minha casa e me dava uma força. E foi aquilo que me deu um up. E aí eu comecei a ter uma comunhão com Deus aos poucos em casa. Daqui a pouco, eu murmurando, Senhor, que desgraça de vida. Tudo isso foi você que provocou, filho. Corra para mim. Resultado, queridos. Resultados. Hoje eu sou um pastor. Quem está entendendo, diga amém. Então tenha cuidado onde você está doente, porque talvez você já saiu da fase de fraco e está entrando agora para a doença. O doente, ele não tem sensibilidade à necessidade da igreja, à necessidade de Deus. Você sabia que, mas Deus não tem necessidades, sim, Ele conta com você para suprimento financeiro na obra de Deus, no seu dízimo, nas suas ofertas. E o doente, ele é insensível, ela olha tudo, que bacana. Ontem as meninas chegaram aqui, aí disseram, mas que cheirinho gostoso, tudo tão limpinho aqui. Eu disse, vocês não sabem o sofrimento para isso aqui estar limpo desse jeito. E quando eu digo sofrimento de pessoas que trabalham limpo, e de pastor que tem que fazer das tripas coração para suprir, para pagar aquela quinzena das pessoas que fazem a limpeza aqui na igreja. Não são pessoas da nossa igreja, não. Para você chegar bem gostosinho assim, ó, o ambiente está aqui bem, você sentar aí à vontade. Temos uma despesa. Então o doente, ele é insensível a despesas. O doente, ele é insensível à necessidade na obra de Deus. A pessoa está doente, ela não está percebendo. E a pessoa doente, ela é egoísta, ela olha só para si. O doente, ele está perdendo já as conexões corretas das coisas, e ele fica insensível à voz de Deus. O pastor, quando prega e toca nele, ele diz, foi para mim. Parece que é só ele, o exclusivo, que está no culto. Ele disse isso para mim, ele está me ferindo. O doente, ele é doente. Diga comigo, o doente é sensível. Então, quando o doente se toca na ferida dele, meu Deus,
Está doendo, porque o doente precisa que alguém confronte-o. Então tenha cuidado. A segunda fase é a doença, mas tem uma que é terrível, é aquela que mata. É aquela que tira o crente da igreja, da comunhão. O cara já adoeceu, já foi para o mundo, já está morto lá. Aí ele começa a tomar cachaça, ele começa a se envolver com amizades, ele nem percebe, ele começa, lá ele perdeu, não tem mais sensibilidade, ele está morto. Por isso eis a razão entre vós, que há muitos fracos, doentes, e não são poucos que já morreram. E essa morte não é só a morte do juízo, que Deus mata mesmo. Essa morte é a morte espiritual. Terrível coisa é você morrer espiritualmente e depois Deus descer o juízo sobre a sua vida e tirar a sua vida. O Senhor nos ama. E como filhos que nós somos, Ele chama a nossa atenção e diz: olha, filhinho, vai mudar com isso. Agora você está sendo confrontado. E analise onde você caiu. Analise quando você perdeu a comunhão. Não foi só comigo, foi com o Senhor. Analise a sua vida doente de cristão. E tenha cuidado para você não ser abordado pela morte. Essa morte que faz você desistir de servir, de amar, de se integrar, de se envolver, de fazer a obra de Deus. E veja onde estão os seus pecados. Quando o Espírito Santo diz: precisa melhorar, saia disso aí. Eu amo você, eu perdoo os seus pecados, suas falhas. Mas aonde você sabe que você está caindo, o Senhor está dizendo: vamos discernir o corpo, que você é corpo. Diga, vamos ficar em pé agora, por favor. Diga: eu sou corpo de Cristo. Você não será jamais réu do corpo do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fazer essa análise. Poxa, tem tantos pecados que seguram a gente, sim ou não? Dá vontade de pecar mesmo. Tem uma música que diz: dá vontade de pular, dá vontade de pecar, dá vontade de fazer um bocado de coisa errada. Dá ou não dá, gente? Tem hora que você diz: hoje eu vou fazer. É ou não é? Mas tem uma consciência mais forte chamada Espírito Santo, que mesmo que você faça, ele fica no seu juízo. Você fez errado. Ai, Senhor, não quero nem focar nisso, eu já fiz mesmo, pronto. Mas tem que se arrepender. E fica no seu juízo: saia dessa vida, você não pode ser assim não. E você fica louco da vida, fica, não fica. E o Senhor diz: filho, andai no Espírito, jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne. E a gente sabe que andar no Espírito não é coisa difícil, mas também não é coisa fácil. Requer uma vida de renúncia todo dia, todo dia, todo dia. Em 100 coisas que você vai renunciar, você só consegue mesmo vencer em 5, 3, 4. Tem 96, 94 lá atrás, você dizendo: está todo tanto lixo, e o Senhor está dizendo: filho, é só introspecção, é só pensar, fala com Deus: Senhor, eu estou errado nisso. Irmãos, quando eu erro, quando eu peco, eu saio conversando com Deus, como eu estou conversando com você aqui: meu Deus, eu fiz isso errado, eu pequei mesmo, eu tinha consciência, eu pequei, errei mesmo. Oh meu Deus, tenha misericórdia de mim, me perdoa os meus pecados, minhas falhas e tal. Filho, está perdoado. Cuidado, filho, para você não continuar nisso, porque quem confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Irmãos, eu digo a você, nós temos as mesmas fraquezas. Nós somos todos tentados do mesmo jeito. Não tem isso não. Até o Senhor, pastor, até eu. 1 ano de jejum. Todos os dias. Já entrei. Todos os dias, 1 ano jejuando. E me pego escorregando, pisando na bola. Tem hora que eu digo: Deus, eu tenho jejuado, eu tenho procurado, eu tenho buscado, eu tenho feito, e estou ainda errando desse jeito. O Senhor disse: enquanto você estiver nesse corpo,
você vai ter que clamar a minha misericórdia, porque você não é suficiente em si mesmo. Dependa de mim, dependa de mim, dependa de mim, e continue dependendo de mim, para você não, o quê? Enfraquecer, adoecer e morrer. Então não se julgue, não se sinta aqui condenado, porque talvez você pode dizer assim: ô pastor, eu já tentei, já fiz tudo, e estou caindo naquela mesma foleragem. O Senhor está dizendo para você nessa hora: busca um pouco mais, filho, te fortalece em mim, seja cheio do meu Espírito, ora mais, busca a minha palavra, que vai chegar uma hora que o poder de Deus vai passar sobre você, olha, e você vai vencer essa área que você tem sentido tanta dificuldade em vencer, esse pecado que tem sido, como Davi diz, tenazmente te assedia. O Senhor disse: eu vou te dar força nisso, eu vou tirar você desse mal. Mas você precisa ter coração humilde e dizer: Senhor, eu reconheço que eu errei, que eu pequei, e eu preciso de Ti. Eu reconheço que estou falhando. Se você está com seu coração cheio de mágoas, o Espírito Santo te diz nessa hora: é hora de você perdoar, só isso. Pastor, eu não me vejo capaz, apto. Quem é que é capaz, irmãos? É só uma decisão, dizer: eu não quero mais isso não me domina, esse pecado de mágoa, de rejeição, essas coisas passam na sua cabeça. Alguém que te feriu lá atrás, alguém que disse palavras que não era para dizer, sabe? Alguém que você foi desabafar, ficou com ódio, com raiva dela, que se pudesse hoje, você até matava essa pessoa. Tem hora que a gente se sente assim. O Senhor está dizendo: eu te perdoo, decida perdoar. Diga ao seu vizinho: a decisão do perdão muda a sua vida. Amém? Esse pecadinho que você sabe que esse desgraçado, você diz: mas de novo, meu Deus, mas mais uma vez. O Senhor está dizendo: isso é para você entender que você precisa me buscar mais, orar mais, depender mais de mim. Você vai vencer essa área. Irmãos, tem pecados que eu cometi lá no passado, que hoje eu olho e digo: meu irmão, era que eu era fissurado num negócio desse. Venci. Mas venci tudo? Nada, tem tanto lixo ainda. Eu sou tão imperfeito que você nem imagina. Tem hora que eu digo mesmo a Deus: Senhor, eu não sou digno de subir naquele altar. E o Senhor diz: mas você tem que ir. E tem que saber que esse reconhecimento é seus limites, e que você é um homem limitado e precisa depender mais de mim, me buscar mais, se dedicar mais. E saber que sua falha é a falha de muita gente, e dizer ao meu povo que o meu povo não se auto-rejeite, não viva em condenação, porque tem falhado, mas dizer ao meu povo que eu sou Deus perdoador, transformador, mas sou Deus que diga: aquele que deixa o seu pecado alcança misericórdia em mim. Então tem gente que diz assim: alcançar misericórdia em mim, como é que é isso, pastor? A mudança, vai acontecer em você essa mudança. Senhor, eu não aceito isso. Irmão, pecado tem nome. Essa fraqueza sua tem nome. Você tem que dizer: Senhor, eu sou isso. Eu sou esse porco, esse podre diante do Senhor mesmo. Eu não estou tendo força, meu Pai, me ajuda. Ele: muito bem, filho. Tira jejum, tira oração, consagração. Corre, foge disso aí também, porque tem hora que a gente fica um pouco envolvido com pecados sem, não é minha fraqueza, não, eu sei que aquilo ali vai acabar com a minha vida, então eu vou ter que ir, vou por aqui. Ai, meu, eu estou com tanta vontade de ir aqui. Eu estou com vontade, Senhor, mas eu vou por aqui. Com vontade de ir por ali, mas eu vou por aqui porque eu preciso fazer a tua vontade. Porque se eu não fizer a tua vontade, fraco, doente e morro. Feche os seus olhos aí onde você está. Fale com Deus aí onde você está agora. Esse é o momento de você fazer a sua oração, a sua introspecção, de você orar